Oi, gente. Vamos tentando aqui então fazer uma live que a gente está tentando fazer com a Mila. Bora, a Mila entrou. Pode mandar o convitinho aí, Mila. Vamos ver se a gente vence o desafio. Não? Tá só me ouvindo? Tô te ouvindo também. Ai, que coisa séria. Meu Deus. Pô, aparece. Tá, mas assim, ó, Lê, a pessoa que tem que aparecer hoje nessa live é tu. Então o pessoal já tá entrando, eu já vi que o pessoal tá entrando aí. Tá. E realmente é tu que é a pessoa que tem que aparecer nessa live. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, boa noite para todo mundo, né? Quem tá falando aqui é a Mila Deck, coach de emagrecimento, né? Co-criadora do programa Fit Coach. E nós estamos dando sequência aí nas lives. Lê, a gente está fazendo lives todo dia com temas sobre o emagrecimento, né? Trazendo do inconsciente para o consciente, né? Coisas que nem amanhã nós vamos ter um tema sobre autorresponsabilidade, né? Bem dentro da área coach mesmo. E eu sempre trago dicas, né? De nutricionista, de atividade física, mas nada como ter uma pessoa da área para falar. E assim, o que geralmente o pessoal escuta muito, Lê? Eu faço muita referência de ti nos posts, nas lives, né? Tu acompanhou todo o meu processo de anos atrás, né? Aquela dificuldade, aquela função de trocar de dieta o tempo todo. E aí, quando eu entendi a reeducação alimentar contigo, né? Não tinha aquela coisa de proibido, e sim um meio termo. E ao ponto que hoje, né, tu continua sendo a minha mentora aí na linha de nutrição. E por isso eu vim te convidar, porque o pessoal, ele sempre confunde um pouco, às vezes, a questão do coach de emagrecimento. Vai dar dieta, vai dar receita de como fazer uma dieta, e não é essa a proposta do programa Fit Coach. A proposta do programa Fit Coach é trazer a questão de realmente trabalhar. A gente sabe o que tem que fazer, o porquê que a gente não faz, melhorar o foco, o hiperfoco, é o trabalho do programa Fit Coach. Então a gente traz os parceiros para dentro, né? Então, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? Que é um prazer estar aqui junto contigo, né? Essa live vai estar aí nas nossas plataformas também. E eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, Lê, para todo o pessoal aí que está assistindo, né? E que vai estar assistindo também pelas plataformas. E aí a gente já entra na nossa live aí. Perfeito. Legal, Mila. Bom, pessoal, trazendo, situando, o povo que tá entrando. Oi. A Mila é uma parceira de longa data, a gente se conhece há um bocado de tempo. E na semana passada ela me fez um convite para falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade, principalmente nesse momento. Apareci! Boa! E para falar um pouquinho desse comer emocional, né? Dessa sensação que a gente tem, dessas emoções que acabam nos assolando e nos levando para escolhas alimentares impulsivas, às vezes inconsciente, enfim, do quanto isso é desafiador no nosso dia a dia. Verdade. E é legal porque faz mais sentido ainda quando quem te convida para falar sobre isso já fez parte de um processo de mudança de comportamento, né, Mila? Que eu acho que tem muito isso. Muito. E mais ainda de tocado tão especial, de forma tão especial na tua vida, não eu especialmente, mas esse assunto, e ter te levado a ter interesse em me ajudar as pessoas dessa forma, né, auxiliando nesse processo, nessa busca pelo equilíbrio alimentar, que realmente é um grande desafio para muitas pessoas, né? E, bom, atualmente eu já trabalho com comportamento alimentar desde que eu me conheço por nutricionista, embora
a nutrição comportamental e o comportamento alimentar, enfim, sejam temas, né? A nutrição comportamental, na verdade, é uma linha de estudo de um grupo lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, que tem essa teoria bem fundamentada. Já existem 2 livros desse grupo maravilhoso de pesquisa, né? Marla Alvarenga e todo o grupo dela, que falam sobre essa abordagem. E existe o IPGS, né, que é o Instituto de Pesquisa e Gestão em Saúde, que é onde eu ministro aulas de coaching aplicado e neurolinguística, né, que é a área que a Mila trabalha. E no IPGS foi onde eu me formei especialista em comportamento alimentar, e hoje eu coordeno uma pós-graduação aqui em Porto Alegre, que é no CEF, no Centro da Família e do Indivíduo, que é equilíbrio alimentar com ênfase nas terapias comportamentais contextuais. Inclusive, a gente vai estar lançando aí, na semana que vem, a abertura de um novo grupo de estudantes dentro dessa pós-graduação. Então, hoje, um pouco da minha história é isso, né? Eu fui uma adolescente que tive problemas com alimentação, então eu já passei pela experiência de sentir o quanto comer compulsivo nos torna sensíveis e do quanto as pessoas são insensíveis com a gente quando elas nos percebem e nós nos percebemos também incapazes de fazer mudanças alimentares, né? Como se isso fosse algo muito simples, muito prático, muito fácil, e não envolvesse tudo isso que é a vida, né? Que são pensamentos, emoções, tudo que a gente viveu culturalmente na nossa história, a nossa família, o nosso próprio dia a dia, né? Por exemplo, nesse momento a gente está vivendo um curso muito desafiador, que é estar em retiro dentro de casa, nesse período de quarentena, mais próximo da comida e também muito mais próximo da ansiedade e talvez da necessidade de prazer, porque o que podemos fazer em casa, né? O entretenimento, né, Lê? A questão de ficar sem o entretenimento, né? A gente tem esse desafio muito grande, né? Vocês têm esse desafio, a gente também na área específica do coach, de desvincular o entretenimento da comida. E aí, de repente, geralmente quando a gente fala, né, pro nosso aluno, a gente diz assim, olha, desvincula da comida. Então, vai pro cinema, vai fazer, né, vai para um show, vai sair. E aí agora não pode sair, né? E esse entretenimento fica cada vez mais forte para frente da comida, né? Exato. E a grande verdade é que a gente não desvincula da comida nunca. Isso é forever, é full time. A gente vai estar sempre conectado com comida. A comida, talvez, e tudo bem. E tudo bem. O ponto, na verdade, é ainda se conectar mais com a comida, mas de uma maneira... Só de uma forma diferente, né? Buscar, de repente, uma forma diferente. Exatamente. O que é um grande desafio, porque completamente ao contrário do que a gente ouviu a vida inteira. Né? A gente ouviu a vida inteira que a comida era a nossa inimiga, que a gente comia demais, que a gente tinha que fechar a boca, que, frases clássicas, assim, então, fecha a boca, né? Quer emagrecer, fecha a boca. E hoje o comer intuitivo, especialmente, fala exatamente ao contrário. Então, se tu tem impulso e ansiedade em algum momento por comer alguma coisa, e se tu opta conscientemente por isso, então deguste. Então aproveite cada nota daquele alimento. Porque se tu te disponibilizar a comer aquele alimento com culpa, tu não comeu aquele alimento. E a vontade vai continuar. Exato. A vontade continua. Eu lembro da época que a gente fazia o nosso tratamento, Lê, que eu lembro que tu dizia assim, Mila, se tu for num restaurante e tu for lá e pegar aquela sobremesa e ela tiver, assim, uma sobremesa que realmente é a tua sobremesa favorita e que é uma coisa que tu, meu Deus, eu não vivo sem e tal, beleza, aproveita, degusta. Agora, se não tá tão bom assim, porque era costume eu comer sobremesa, né? Era um hábito, na verdade, comer sobremesa.
todo dia. Agora, se tu pegar assim, mais ou menos, não come porque não vale a pena. Isso me marcou muito. Tu tá sendo gerenciado por um impulso, não por uma escolha, né? E isso se dá muitas vezes porque a gente vive uma vida muito no piloto automático. É um pilotão. Então tu faz tudo no piloto automático. Tu come no piloto automático, tu escolhe a comida no piloto automático, tu faz tudo rápido, inconscientemente, sem entrega, e na verdade tu não faz nada, né? Essa é a grande verdade. E então, quando a gente vem com essa linha, a gente vem com uma linha de isso não significa permissividade. Coma agora tudo que quiser comer. Não é nada disso também. Porque tu pode sim comer tudo que tu quiser, mas isso precisa ter um formato consciente. Tu precisa conhecer os alimentos, tu precisa ter consciência da composição de cada alimento, tu precisa entender a coerência daqueles alimentos com o teu objetivo pessoal. E muitas vezes também a coerência do objetivo pessoal é algo desafiador, né? Porque às vezes as pessoas querem resolver problemas de 20 anos em uma semana, em 2 semanas, em um mês. E isso os não é... Os famosos isso, milagres. De comportamento. Qualquer tipo de trabalho para mudança de comportamento alimentar, né, ela demanda longo prazo. Longo prazo. É um período longo de acompanhamento, de motivação, de conhecimento, de trocas. Então, eu acho que esse é um grande ponto. As pessoas, elas trazem um objetivo surreal. E daí, realmente, quando tu entra com esse objetivo muito, muito forte, muito intenso, do tipo, o que seria isso? Emagrecer 2, 3 quilos por semana, né? Isso inevitavelmente vai te gerar um ciclo restrição-compulsão, porque eu sempre brinco com uma metáfora. Pensa num macaquinho, né? Ele passou a vida toda solto pela floresta, ele comia todas as bananas, ele pulava de galho em galho, se divertia, ele estava fluindo na vida, né? Feliz da vida. Até que um belo dia ele resolveu se incomodar com a barriguinha dele, né? Aí ele resolveu se incomodar com a barriguinha dele e disse, não, quero resolver isso aqui de ontem para hoje. Ele chega lá no dono da maca lá e diz, olha, eu quero resolver isso. Então tá, macaquinho, a partir de agora tu fica aqui dentro dessa jaula e tu vai ter 3 bananas por dia. Essa é a tua vida a partir de agora. Tá, macaquinho aceita, macaquinho tolera, come 3 bananinhas por dia e solta o macaquinho pra te ver. Solta o macaquinho de novo pra te ver. Desesperado. Ele vai sair desesperado, porque é esse conceito, né, de restrição. Então, a ansiedade, ela vem, em primeiro momento, pela ideia da restrição. Porque é muito ansiolítico tu pensar que tu não pode comer. Exato. É muito ansiolítico. Basta tu pensar na tua fase da tua adolescência, quando a tua mãe te dizia para te não fazer alguma coisa. Isso não era a primeira coisa que tu pensava em fazer. Proibido, né? Proibido. Exatamente. Então, tudo que é proibido gera um conflito interno muito grande. E daí, quando eu escolho comer, eu como com culpa. E aí eu não como. Tá, então como que eu faço isso? É uma boa caminhada e é uma boa pergunta. A gente tem que mudar hábito. Hábito é algo que a gente faz no piloto automático. Então, aí vem um pouquinho da minha outra profissão. Eu sou professora de yoga, né? Uhum. E dentro do yoga a gente trabalha muito com meditação e consciência corporal. Então a gente tem que aprender a notar as nossas sensações de fome, saciedade, né? Isso é uma dica breve e simples, assim. Então, sempre antes de comer ou de um impulso de comer, respira profundamente, avisa teu corpo que tu vai comer e dá uma nota para tua sensação de fome, de saciedade. Conversar consigo, né, Leo? Conversar, né? A gente conversar com a gente, desligar o piloto automático e apreciar aquilo, né? Conversar, essa conversa, né? E a ansiedade, né, Mila, ela geralmente, ela tá ansiando por algo, né, um anseio por algo. Mas como a gente tem o gatilho
rápido e antigo que a gente aprendeu ao longo da vida, desde o nascimento, né? Quando a gente nasce, um dos momentos mais difíceis da nossa vida possivelmente seja o nascimento. Qual é a primeira coisa que acontece? Nos conectam com o peito materno. Então, tu tá sofrendo, tu tá com dor, tu teve que respirar, teu pulmão doeu, toma aqui um mamazinho. Então, tu já aprende isso desde a infância. Que a comida vai sanar os teus anseios, as tuas dores ou as coisas que tu sente. Então, o primeiro ponto é realmente parar e conversar consigo mesmo. Isso que tu trouxe é bem importante, Ale. Se vendo ali na situação. Né? E é uma coisa que eu comento bastante isso, Lê, que a gente é muito simples a gente ter problemas, às vezes, com o outro, e a gente mesmo comenta, né, que nem esses dias eu fiz um vídeo a respeito disso, dizendo que se a gente tem um problema com uma certa pessoa, seja com o nosso parceiro, né, com a nossa parceira em casa, e a gente não resolve, isso chega um momento que estoura, né? E aí a gente, não, mas eu resolvo, né? E a maioria das pessoas fala assim, não, como que é na tua... Não, quando tem algum problema eu resolvo. E quando algo está te incomodando, porque que nem tu falou, existe esse anseio, né, pela comida, e depois que acontece, vem a culpa muito grande, né? Então tá faltando, se não está sendo favorável a recompensa, então eu tenho que pensar antes, né? Eu tenho que ir um pouquinho antes, né? Conversar comigo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que foi de um lugar que eu trabalhei, né? E eu tenho que citar o autor, que é o Marcelo Kessler, que é o proprietário do CREL, né? Que é uma empresa que trabalha com emagrecimento, uma empresa antiguíssima aqui em Porto Alegre, muito bem renomada. E ele tem uma frase, o Marcelo tem todo um conhecimento, ele fez cursos em mindfulness, né, que é a meditação consciente. Não é uma meditação, a gente não pode dizer que o mindfulness é uma meditação, mas tem alguma fundamentação em meditação. Se não tenho fome, o que não preciso é de comida. Se tenho fome, preciso de comida. Se não é fome que tenho, o que preciso? Então, assim, quando vem o anseio, o impulso de comer, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: o que eu realmente preciso agora? Talvez eu precise dar umas boas risadas com um amigo, faço uma chamada de vídeo com alguém, falo umas besteiras, converso, né? Ou talvez eu precise escutar uma música alta, dançar, me jogar, né? Ou talvez eu precise tomar um banho quente, relaxar, descansar. Às vezes a gente come por cansaço. A gente não come só por ansiedade, a gente come por cansaço, a gente come por tédio, por frustração, por puro prazer, e tudo bem quando a gente escolhe fazer isso de forma consciente, desde que a gente saiba que a gente precisa ter sempre um equilíbrio, né? Não é um problema escolher comer algo mais calórico em algum momento, mas isso precisa estar contextual. O problema é quando eu começo a abrir a geladeira e comer chocolate o tempo todo dia. Isso não tem coerência com cuidar do corpo, com cuidar da saúde, né? Não tem. Então, se perguntar naquele momento que tu estás num momento difícil, de impulso de comer, abriu a geladeira várias vezes, pensou em chamar o iFood, não sei, qualquer coisa, né? O que eu realmente preciso agora? Então, essa é uma pergunta simples. Para um pouquinho, fecha os olhos, vê o que tu tá sentindo. As pessoas têm muita dificuldade de notar as suas sensações. Nós temos, não é as pessoas, nós temos, né? Muita dificuldade de saber o que a gente está sentindo de verdade. Então, muitas das emoções, elas são também dicotomizadas. Então, tristeza, Deus o livre. Nas redes sociais, não existe tristeza, todo mundo é lindo. Ainda mais filtros do Instagram agora, tu tá sempre com uma pele maravilhosa, tá sempre bem maquiado, né? Então não tem ninguém triste, ninguém feio, nada. Então parece que também tem isso, algumas emoções são proibidas. Às vezes eu tô triste e eu penso em comer, ok,
Pode ser uma escolha? Pode, mas se eu fizer sempre essa escolha de comer quando eu tô triste, as consequências a longo prazo não vão ser aquelas que eu gostaria de encontrar, né? Mas se eu me sinto triste e me permito chorar, ok, né? Eu posso chorar também, porque uma tristeza pede um choro, tudo bem chorar. Tudo bem, de repente, tu quer chorar sozinho porque para ti é difícil talvez compartilhar com alguém, também tudo bem. Mas tu pode compartilhar com alguém também essa tua emoção, né? A gente vê as pessoas compartilhando suas viagens, a gente vê as pessoas compartilhando os lugares maravilhosos que vão, mas as pessoas parece que não se permitem compartilhar suas dores, né? Porque isso pode se tornar vulnerabilidade, e vulnerabilidade é lindo. A gente tem que desmistificar algumas coisas. Ser vulnerável é real. Todos nós, de alguma forma, somos vulneráveis. E quando a gente compartilha isso, a gente não precisa ir para a geladeira, abrir a geladeira e comer. Exato. Então, externar os sentimentos, Lê, tu acredita, então, que é uma das formas que a gente realmente pode estar controlando a ansiedade, né? De não né? Porque eu acho que, né, vivendo toda essa questão da pandemia, é difícil tu conversar com pessoas, seja pessoas que trabalham, né, de carteira, né, assinada, que têm um emprego, ou pessoas que trabalham como empresários, pessoas que não estejam preocupadas, que não estejam ansiadas, e por isso a gente trouxe a ansiedade, né? E talvez é que nem tu tá dizendo, né? Ótima colocação de externar, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado, tipo, não, você tem que ser positivo, você tem que pensar 100%, ok, mas em algum momento tu quer se sentir vulnerável, é melhor que tu externe isso em algum momento, que tu chore, que tu coloque para fora, do que tu acabe dentro da geladeira, como se aquilo fosse suprir, e depois que não, aí pior ainda, né? Porque que nem tu falou, se ainda é o que tu tá buscando, né? Então... E sim, a Ju fez um comentário aqui para os homens, isso é mais difícil. Ainda é uma dura realidade, sem contar que eles muitas vezes têm o estereótipo de serem os responsáveis pelo lar, né, pelas finanças. Como é que o homem da casa, né, vai chorar? De repente vem essa conotação para quem está assistindo também. Isso ainda, e ao mesmo tempo a gente é muito igual, e complementos, né? Homem e mulher. É tudo muito igual e é tudo muito complementar. É isso que gera a perfeição, é o complementar, né? Então, mas eu acho que isso sim... E embora eles também tenham uma coisa muito legal, né? Mais próximo dos homens. Os homens são muito mais sinceros, muitas vezes. Então, eles conseguem, entre amigos, falar facilmente sobre as coisas que sentem, de alguma forma. Sim. Então, também tem isso. Mas, sim, é muito importante a gente falar, em primeiro lugar, saber de verdade o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando e das nossas necessidades, quais são as nossas reais necessidades, né? E a partir disso, eu então deliberar a minha ação, né? Eu posso, de repente, pensar que a comida é solução num primeiro momento, mas se eu tenho um objetivo de saúde, de qualidade de vida e até de emagrecimento, comer com uma frequência muito grande alimentos extremamente energéticos e calóricos, industrializados, né? Vai gerar um conflito interno muito grande e isso vai fazer sim com que a nossa ansiedade aumente, porque aquela sensação de incoerência vai aumentar ainda mais a ansiedade. Então é muito bom se sentir coerente, né? Se sentir em paz. Eu acho que isso é um ponto muito legal também da gente falar, né, Mila? Se tu tá fazendo, se tu tá dando pequenos passos em direção àquilo que tu te propõe para tua vida, não importa o tamanho do passo, emagreci 100 gramas por semana. Emagreci 100 gramas por semana. Ou não emagreci nada essa semana, mas eu me alimentei bem, eu comi salada por dia, saudável, né? Eu comi fruta, porque o nosso corpo, gente, ele é uma árvorezinha, olha só.
Eu não vou dizer para o meu corpo assim, emagrece agora 1 quilo e ele vai emagrecer, não é nada disso. Nosso corpo tem o tempo dele. Exato. Tem interferências de retenção hídrica, tem interferências de ciclo, principalmente da mulher. Se tu faz uma prática de atividade física intensa de musculação, músculo pesa muito, então. Tanto assim de músculo pesa a mesma coisa que tanto assim de gordura, gente. Exato. Aí eu vou lá, faço musculação, faço exercício, me peso, vou na balança e fico frustrado porque não diminui peso. Mas o peso não é só gordura, o peso é tudo. É uma massa, né? Tem gordura, tem músculo, tem líquido, tem tudo. E entender que cada biotipo é um biotipo diferente e por isso é importante a orientação de um profissional, né? A gente chega no momento do processo de coach que a gente vê a pessoa exatamente totalmente perdida e é onde a gente coloca assim, bom, então eu acho que agora é o momento de tu buscar uma nutricionista para colocar a tua rotina, e é disso que eu queria falar contigo agora. Tu acredita que a falta de rotina, ou pelo menos uma rotina nova, muitos nutricionistas estão colocando, posicione-se uma rotina, a gente vai falar sobre gerenciamento de tempo até nessa semana lá no nosso canal, mas as pessoas, a questão de ter mudado essa rotina, muitas pessoas que estavam focadas, que tinham uma sequência, faziam as suas marmitas, né, os marmiteiros de plantão, digamos assim, de repente, pum, quebra a rotina, muda essa rotina e vem uma dificuldade a ser encarado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Sim. Primeiro ponto é congruência, de novo. Mas, para te ter congruência, tu tem de novo que voltar as tuas percepções para dentro de ti. Então, nesse período de quarentena, né, em muitos momentos eu consegui ser 100% coerente com aquilo que é importante para mim, mas em alguns momentos não foi possível. Foi muito difícil e eu tinha consciência de que realmente não era possível, né? Então, de novo, a gente volta lá para a ideia da consciência. Eu acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra, sabe, Mila? Existe, talvez, eu tô brincando que é a corrida da produtividade da quarentena. Né? De uma autoexigência quase que desumana. Ou seja, tu tem que fazer 1 milhão de coisas, tem que produzir. Tá em quarentena, tem que produzir ainda mais. Mas para um pouco, gente, para um pouco para notar, tu tá em quarentena, tu tá confinado, não é? Tu tá parado e vendo tudo que tu tem. Tudo que tu tem. Luz, sombra, né? Tu tá vendo as tuas dificuldades, tu tá vendo as tuas facilidades, tu tá vendo a tua ansiedade, tu tá vendo os teus medos, tu tá vendo um monte de coisa difícil de ver. Exato. Isso não é simples, né? Ao mesmo tempo que se tu conversares com todo e qualquer profissional de saúde, psicólogos, né, um monte de psico maravilhosa que eu conheço, todo mundo vai te dizer, mantenha uma certa rotina, né? De horário de sono, de alimentação, né? Por quê? Porque está comprovado cientificamente que existe uma função hormonal no nosso corpo que precisa ser cuidada. Então, vale de novo o equilíbrio, o caminho do meio. Tu não vai ser uma máquina na quarentena. Talvez como a tua produtividade né, na vida normal, que a gente também não é o tempo todo produtivo na vida normal, né? A gente vai ter essas nuances de temperamento. Agora, é preciso ser muito verdadeiro consigo mesmo, né? Ser muito real, poder se perceber com clareza. Se é realmente uma necessidade assim, hoje eu não tô mesmo legal. E hoje eu vou fazer por escolha. Eu vou ficar aqui deitada nessa cama um pouco mais, aconchegada no meu cantinho e vendo essas coisas que estão passando dentro de mim por alguns instantes. Hoje eu vou acordar às 9. Né? Então, sim,
de novo a gente volta no conceito de autopercepção. E esse é o nosso ponto-chave. Se conhecer, ter alguém que nos ajude nesse processo de autoconhecimento. É fundamental. É fundamental. Conhecer a fome que a gente não conhece, conhecer as emoções que a gente não conhece, o que a gente não quer conhecer, conhecer os nossos comportamentos que a gente, na rotina doida do dia a dia, não percebe, né? Então, tem dois lados, né, Mila? Em resumo, assim, respeite as suas necessidades, mas para respeitar as suas necessidades, você tem que ter muita verdade. Exato. Muita verdade. Sou o que estou sentindo, o que preciso agora e atender isso com coerência. Eu acho que esse é o nosso principal desafio, assim, dentro desse processo de... A gente coloca nos pilares do emagrecimento, né, Lê? A gente tem 7 pilares, né? E tá lá, alimentação saudável, atividade física, mas o primeiro deles é o autoconhecimento, né? Porque é ele que realmente vai trazer todas as respostas para as perguntas, né? Que às vezes, é que nem eu digo, o coach ele tá ali para fazer as perguntas, algumas perguntas que só com essas ele vai tirar respostas que ele nem imaginava, né? E traz essa questão do autoconhecimento demais mesmo. Sim. E eu queria que tu falasse agora uma coisa que o pessoal trouxe para nós também, Lê. Ontem nós conversamos muito sobre a herança dos alimentos, né, a indústria, essa questão dos mercados, né, de quanto que os mercados e as farmácias crescem, e essa coisa da escolha, né, de alimentos saudáveis, e aí a gente tem uma consequência muito grande que é a obesidade infantil. Então, o pessoal perguntou para a gente aqui, a quarentena, ela tem sido vista pelas crianças, na grande maioria, como um período de férias, entre aspas, né? Porque são crianças, enfim. E aquela pedida de o tempo todo pedindo o que geralmente os pais iam fazer lá no final de semana, estão pedindo diariamente, com frequência. E como o pai e a mãe que quer manter uma alimentação mais saudável, Trancou um pouquinho o teu vídeo, Mila. Trancou um pouquinho o teu vídeo, Mila. Tava na parte de como os pais, lá no finalzinho, como que os pais que estão no processo de cuidado. Isso. Como que eles podem adaptar isso, né? Porque como que eu vou dizer não se é uma coisa que a criança ela não consegue, né? Consegue. Entendeu? Então, essa é uma grande dúvida, né? Que eles trouxeram aí. Vamos perguntar para esses pais como eles se sentem na fase adulta, tendo que dar conta dessa cultura alimentar que eles vivenciaram na infância, pensando que o que era bom era justamente o que está cheio de pacote no mercado. Uhum. Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. Se está confortável essa vida de restrição? Uhum. Confortável essa vida de estar sempre correndo atrás de uma balança, de um peso, de uma ideia de corpo, e do que eles realmente desejam para a história alimentar dos seus filhos. Uhum. Né? Veja bem, eu não estou aqui dizendo que os nossos filhos não têm que comer doce, que os nossos filhos não têm que comer picolé. A Maria Flor mesmo é uma criança que come de tudo. Mas na nossa casa, especialmente, a gente tem aquilo que é importante para a Maria Flor. E nos momentos que a gente entende que possa existir um chocolatinho depois do almoço, a gente não supervaloriza isso muito, não. É muito natural aqui, eventualmente, a gente comer alguma sobremesa. A gente não trata isso como algo muito grandioso, como uma recompensa, como algo muito especial. Não é esse o viés. A ideia é que o que eu desejo para minha filha é que ela tenha uma relação de paz com a comida. E definitivamente a relação de paz com a comida não está no processo da mídia e do uso de medicações logo ali.
Porque existe aí um confronto muito grande na forma de viver das pessoas em relação à comida. A gente entra num supermercado, é tanta cor que chega a doer os olhos, né? Para quem as pessoas que se dão por conta de tudo aquilo, parece que fica muito mais difícil tu limitar, né? Então, eu digo que eu sou abençoada porque na esquina da minha casa tem uma feira orgânica que acontece todo sábado de manhã e toda quarta-feira de tarde, né? Os nossos passeios de domingo, não agora, obviamente, porque a gente não está fazendo passeio, enfim, eram passeios na feira orgânica, no parque, né? E a minha filha ia comigo com 6, 7, 8 mesinhos de idade, no bebê conforto, pendurada na feira. Já pegando gosto, né? Pela prática, né? De fazer a feira. E a gente pica maçã para comer assistindo um programa de TV, né? A gente compra clube social integral, mas assim, é mais fácil ela comer um bolinho que a gente fez na hora, integral, de banana, sei lá, né? Então, a regra é clara, se é que a gente pode chamar isso de regra. Existe um mecanismo aí que a gente não pode ceder. Exato. De supervalorização dos produtos industrializados, tanto que os agricultores vivem numa extrema dificuldade para dar conta de seguir esse caminho, né? E a gente vê uma farmácia a cada a gente vê 5 farmácias a cada quadra, acontece de ver 5 farmácias em cada quadra. E a alimentação por conveniência, né, Lê? Que a gente vê muito, que nem tu falou aí de discar, né, por aplicativos, a gente vê muito isso, né? Que nem antigamente não se tinha, eu digo antes da pandemia, não se tinha tempo. E hoje agora, com o tempo que se tem, que desculpa se tem para não cozinhar mais, né? Que nem tu mesmo fala, né? Desembale menos e descasque mais, né? Isso é uma frase que eu escutei muito tu falar isso também. Então, aquela coisa de comer por conveniência, né? Não tô com vontade de fazer nada hoje, então vamos pedir algo. E acaba que isso vira um hábito, né? Que é conveniente. E é isso que tu comentou aí, né? Feliz da vida, porque a Maria Flor aqui em casa tá aprendendo a cozinhar. Olha que legal. Então, eu tô tendo tempo de fazer algo que eu nunca tive. Quer dizer, nunca, tô exagerando, né? Sim. Mas não como agora. Não como mais frequência, digamos, né? Desde pequena, Maria Flor, na verdade, estava em volta, cozinhava, né? Eu fiquei com ela no primeiro ano de vida praticamente direto junto com ela. 1 ano e 3 meses ela foi para a escola. Então, até aí, ela teve sempre contato com tudo isso. Maria Flor pegava brócolis e comia, né, os pés inteiros, assim. Então, mas sempre teve. Ela cresceu vendo isso. E eu acho que a maior bênção que a gente pode dar para os nossos filhos não é ter pacote de bolacha recheada no armário. É pacote de brócolis, sabe? Então, tem uma distorção de valores que a gente faz. E veja bem, os pais que fazem isso não têm que se sentir culpados, agredidos, até porque sim, tudo isso é muito bom. Mas porque isso também é muito inconsciente, são coisas que a gente aprendeu ao longo da vida. Exatamente. Então é muito tu achar que os teus filhos precisam dessas coisas para estarem felizes, né? E também a gente precisa tomar cuidado, porque na medida que a gente se dá conta disso tudo, não dá para sair cortando tudo. Porque se fizer isso também vai tornar algo traumático. E Exato. Essa também não é ideia, né, Mila? Então, mas fazer esse movimento aos poucos, ressignificando o que os meus filhos realmente precisam, né? Eu acho que essa é o caminho, né, Lê? A gente, resumindo tudo que tu falou aí, primeiro olhar para dentro, né? Olhar para dentro, buscar esse autoconhecimento, né? Acima de tudo. Usar estar em casa como uma oportunidade para se autoconhecer e conhecer novas formas da gente estar se alimentando de forma saudável, de cozinhar mais em casa, de trazer os filhos para perto, né, usando, né, esse ato de cozinhar, da comida saudável. Hoje a gente
vê cada vez mais que, eu não gosto disso, mas às vezes o pai e a mãe também não gostam, né? Então a prática tem que buscar aquilo que está dentro, né, da diversidade aí que a gente tem de alimentos e trazer cada vez mais essa prática, né? Trazer, resgatar, né, essa prática de fazer o alimento, né, de produzir o alimento, até porque isso tu como, né, na linha do yoga mesmo, tem muita coisa envolvida quando a gente prepara o alimento, né, como um todo, né? É completamente diferente, porque quando tu tá preparando um alimento, tu tá colocando a tua intenção nele, né? Não, mas da tua intenção. Então, sim, é completamente diferente, sim, um alimento produzido e também muito cuidado, porque ao longo do nosso dia a dia a gente não consegue preparar sempre comida, né? Então, sim, aqui em casa eu costumo fazer a feira, deixar tudo limpinho, tudo pronto, tudo cortado, tudo lavado, isso faz tudo no sábado e no domingo e fica a geladeira cheia de pote para a semana inteira, porque se eu tiver que fazer isso todos os dias quando eu chegar em casa, eu não vou fazer. Não é possível. Então, tu tens que ter uma pré-organização. Agora, na quarentena, tem muito mais disponibilidade. Então, aproveitar isso até para despertar isso dentro da gente. Congela coisa, aproveita para congelar, né? Enfim. Então, acho que sim. É uma caminhada, né? É uma caminhada. Lê, queridona, a gente já está aqui uns 50 minutos, papo top demais, né? Ficaria horas aqui, eu adoro falar de alimentação saudável, né? E tu traz sempre dicas. Eu fiz várias anotações, acredito que o pessoal aí também traz, né, conceitos aí. Te agradecer demais pelas tuas dicas aí. Vamos combinar outros papos, tem vários temas para a gente falar aí que surgem, né, durante o processo, dúvidas, né, principalmente em relação à alimentação e que a gente pode trazer temas aqui, né, para serem falados, né, um tema que a gente quer trazer futuramente é mitos e verdades sobre a linha low carb, né, que tem gente que acha que é certo e segue por ali, a gente sabe que tem algumas coisas que podem ter essa carência, né, eu sempre digo que contigo eu aprendi que é preciso ter o equilíbrio, que o carboidrato ele faz o seu papel ali, né? Tudo precisa ter o seu papel. Mas por hoje aí a Ju botou, adorei meninas, a gente que adorou, né, o papo. Obrigado, Ledi, mais gratidão aí por tudo. Eu agradeço o convite, Mila. Fiquei bem feliz de poder compartilhar conhecimento aí com a turma. Perfeito. Com certeza. Então tá, Lê, eu vou utilizar aqui do restinho da tua live, né? Porque a gente tá tô na live da Lê, em vez de eu estar lá. Então a gente vai encerrando por aqui. Essa live vai ficar salva, né? A Lê vai deixar salvo aí nos stories aí pra gente mandar pro pessoal aí que não conseguiu acessar. Ela também vai pro YouTube, então quem o pessoal quiser acessar lá no nosso canal, Programa Fit Coach. E é isso aí, gente, gratidão total, e é isso, vamos se autoconhecer cada vez mais, buscar o autoconhecimento, né, e buscar sempre escolher o melhor, porque é pro nosso corpo, né, Lê? Que eu sempre falo, né, onde a gente vive, né? É o melhor lugar, né? É o melhor lugar, com certeza. Tá bom, né? É verdade. Então tá, Lê, gratidão. Obrigada, pessoal.